Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5 e 6. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Que Deus, pela sua graça, revele a palavra em nós. E por meio da palavra, pelo Espírito de Deus, revele a pessoa de Cristo em nós, nesta manhã. Vamos analisar os versículos que foram lidos. A minha ênfase vai ser no versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. A palavra examinar, a palavra examinai, que aparece aí no início do versículo, no original grego significa submeter a teste, a uma prova, comprovar. O teste tem a ver com nós mesmos, tem a ver com a nossa experiência com Cristo, tem a ver com o que nós cremos. Por quê? O que é esse teste? Que teste é esse que o texto nos fala? O teste que nós temos que ser submetidos, é necessário submeter-nos à prova da fé. E a prova é esta: Cristo está em nós. Cristo está em nós. Se Cristo não está em nós, nós estamos reprovados. Mesmo que a sua vida seja bonitinha, maravilhosa, sua religião seja das melhores, você está reprovado. Cristo está em nós. O que nos aprova, irmãos, diante de Deus, é o viver de Cristo em nós. É a pessoa de Cristo em nós. É o viver de Cristo. O resto é firula religiosa. O resto é exercício religioso inútil. O que é algo religioso? Tudo aquilo que procede do homem para agradar a Deus é religião. Tudo aquilo que procede do homem para agradar a Deus, para se aproximar de Deus, é religião. Tudo aquilo que procede de Deus é evangelho, não é religião. Tudo aquilo que procede de Deus. E também tudo aquilo que Deus manda praticar pela sua palavra
também não é algo religioso. Se Deus mandou você praticar alguma coisa, você pode praticar em Cristo. Isto não é algo religioso, não é uma ação religiosa, porque foi Deus que mandou você fazer, né? Então, Cristo em nós é o que nos aprova diante de Deus. Por mais bacana que seja o viver de uma pessoa, ela será sempre reprovada diante de Deus, porque o que nos aprova diante de Deus é Cristo em nós, é a vida de Cristo em nós. Mas tem um detalhe importante, muito importante, que não pode ser esquecido. Cristo não vai viver em você com pecado. Cristo não vai viver em você com pecado. Cristo não vai viver sobreposto ao nosso eu pecaminoso. Não vai. Então, temos um impasse. Mas Deus tem a solução perfeita para o impasse. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja bem, temos aqui a substituição da vida, a nossa vida pela vida de Cristo. Eu não vivo mais por dois motivos. Primeiro, porque morri. Se morri, não vivo mais. Segundo, porque Cristo tomou o lugar da minha vida. Sai a minha vida pecadora, entra a vida de Cristo. Sai o eu pecaminoso, e entra Cristo no lugar. Então, somos chamados, irmãos, a morrer com Cristo na cruz, para que Ele seja o tudo que Ele é em nós, para que Ele viva em nós o tudo que Ele é. Mas tem que morrer primeiro, senão Ele não pode viver em nós e em ninguém. O ser humano é fascinado para conhecer o segredo do universo. Esta é a grande busca, irmãos, do ser humano de todos os tempos, né? É a grande busca da cosmogonia, da cosmologia, da astronomia, astrologia, de maneira geral, a busca do homem é essa. O ser humano é fascinado por segredo, por mistério. Mas o mistério do universo é Cristo. Ele é o mistério de Deus. É o mistério dos mistérios, né? Tudo orbita em torno desse mistério de Deus, que é Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos
todo homem perfeito em Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro mistério que nós precisamos conhecer através da revelação de Deus ao homem. Este é o ponto fundamental que nós não podemos perder de vista de jeito nenhum. O que é o mistério? Este mistério é um segredo que nós não podemos compreender sem que Deus o revele para nós. E nesse sentido que Paulo apresenta o mistério de Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo. Aquilo que estava dentro da mente de Deus e que só Ele conhecia, sabia, Deus revelou a nós. Projeto de Deus, ele está revelado no Evangelho. Deus é soberano e Ele previu tudo antes de acontecer. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto, revelado aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer a riqueza deste mistério, e que é Cristo em vós, é Cristo em nós. A riqueza desse mistério revelado, irmãos, é a fantástica pessoa de Jesus Cristo, que nós precisamos conhecer. Não é todo dia, não, é cada instante, conhecer e conhecer cada vez mais. Aqui diz que Deus quis revelar, é graça, é uma obra soberana de Deus, partiu de Deus, é um projeto que Deus tinha antes da criação do mundo, o seu projeto mais precioso, que Ele guardou com Ele até o momento de ser revelado a nós. Aqui nós vemos o coração de Deus, irmãos. O coração de Deus está revelado para nós. O que estava no coração de Deus? Você já parou para pensar o que havia no coração de Deus? Antes de Deus criar qualquer coisa, havia uma coisa só. Por favor, entendam: Cristo, o seu Filho, aquele que Ele queria revelar em nós, para viver em nós a vida dele, porque Ele queria repartir conosco a vida dele desde o início. Ele quis revelar. É uma revelação que vem de Deus, pela palavra de Deus. E mais uma coisa, Ele revelou aos santos. Só os santos podem conhecer em si, dentro deles, Cristo revelado. Por isso que tem que morrer em Cristo Jesus, ressuscitar em Cristo Jesus, morrer velha criatura, morrer pecador, ressuscitar nova criatura santa, para Cristo viver dentro, ser revelado aí, conforme a palavra de Deus nos ensina. E só podemos conhecer porque está revelado a nós e revelado dentro de nós. Irmãos, nós precisamos garimpar essa riqueza imensa, infinita. E a jazida que contém todas essas riquezas é Cristo. E o mapa de localização é a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos guia a Cristo. O ministério do Espírito Santo é apontar para Cristo, nos levar para Cristo, revelar o Cristo, o Filho em nós. Eu quero anunciar somente Cristo,
Eu só quero anunciar Cristo. Cristo servido a nós aqui pela palavra de Deus e nada mais além dele. Irmãos, eu estou com fome de Cristo, com fome, uma fome muito grande. Eu estou com muita fome de Cristo mesmo, dele mesmo. Não me venha com conversa furada de coisas sobre ele, tá? Eu estou com fome de Cristo e cada vez mais. Tem um grupo pequeno de irmãos aqui orando sem esmorecer. A gente combinou para fazer isto. E a oração é esta: Senhor, envia fome por Cristo e por sua palavra. Envia fome por Cristo e por sua palavra. Não adianta falar mesmo. Então estamos orando para que Deus envie uma fome imensa por Cristo Jesus e por sua palavra. Que Deus nos dê fome cada vez mais por Cristo. Esta oração está sendo respondida na minha vida, porque eu estou com fome de Cristo, muita fome, e cada vez mais, e eu quero mais de Cristo. E não é todo dia não, eu quero todo instante. Ele está mais perto de mim do que a roupa que estou vestido. Ele está em mim, dentro de mim. Ele está em mim e ele virá para mim. Ele virá para mim. Eu não estou esperando o anticristo. Eu estou esperando Cristo. Cristo. Ele eu estou esperando. João 14, verso 20, é um texto que eu gosto bastante. Aí vamos ouvir. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E naquele dia entendereis, conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Temos aqui, irmãos, duas expressões que contam toda a história, toda a nossa história diante de Deus. Vós em mim, vós em mim, é a cruz. Na cruz, Cristo nos colocou nele, ele morreu com todos nós nele. Nós morremos com ele. Cristo foi crucificado por nós, nós fomos crucificados com ele. Eu estou nele a partir do momento em que ele me atraiu a si, naquela cruz. Nele morri. Estou crucificado com Cristo. E eu em vós. Cristo em vós, Cristo em nós. É a partir da ressurreição. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e a partir da ressurreição com Cristo, Cristo está em nós. Quando Cristo entra em nós, nós não vemos outra coisa senão Ele mesmo, irmãos. Esta revelação acontece dentro de nós, no nosso íntimo. Toda a soma da vida cristã é Cristo, é Jesus. Pelos critérios do Evangelho, você morreu com Cristo, a fim de Cristo viver em você. Pelos critérios
mistérios do Evangelho. Você morreu com Cristo, a fim de Cristo viver em você. O meu fim é o começo de Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Irmãos, quando eu sou a fonte da minha vida, eu vivo em mim. Se eu sou a fonte da minha vida, eu vivo em mim. E esse viver é inútil para Deus. Somos chamados a morrer com Cristo na cruz, para que Ele seja a nossa vida e viva em nós o tudo que Ele é. E nós vivemos neste mundo pela fé do Filho de Deus. Não é uma questão do nosso agir, mas de Cristo viver em nós. Entenda, não é uma questão do meu agir, é uma questão de Cristo viver em mim. A vida de Cristo é por natureza santa. Você quer conhecer a vida de Cristo? A vida de Cristo é por natureza santa, é pura, é amorosa, é bondosa, misericordiosa, ela é mansa, ela é paciente, ela é uma vida de perdão, ela é perfeita. É exatamente o tipo de vida que Cristo vive em você e vive em mim. Tem que ser. Então, irmãos, no Salmo 91, verso 1 e 2, Salmo 91, verso 1 e 2, é um salmo que fala de Cristo, nós nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Tudo neste salmo que foi lido para nós agora é Cristo. Tudo aí é Cristo, irmãos. O esconderijo é Cristo. O Altíssimo é Cristo. O Onipotente é Cristo. A sombra do Onipotente tem relação com o descanso que Cristo veio oferecer a cada um de nós. Enfim, tudo neste salmo é Cristo. O esconderijo do Altíssimo é onde eu me escondo em Deus, não onde Deus se oculta de mim. O esconderijo não é um lugar onde Deus se esconde, onde Deus está escondido. Não, o esconderijo é um lugar onde eu me escondo, onde eu estou colocado, onde eu estou escondido em Deus. É o lugar. Que lugar é esse? Que lugar maravilhoso é esse? É Jesus Cristo. Não é a igreja, não é o sistema, a religião, a filosofia, nada disso. É Cristo. Cristo nos escondeu nele quando nos atraiu a si na cruz. Nele morremos e ressuscitamos também. E agora Cristo está em nós. Cristo está em nós. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Há um entrevero entre nós e Cristo, entre nós e o reino de Deus. João capítulo 15, o verso 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15, o verso 4 diz: está em mim e eu em vós. Está em mim e eu em vós. Jesus mesmo dizendo: está em mim e eu em vós.
Você só precisa ficar onde Cristo lhe colocou. Você está percebendo? Jesus está dizendo para você: está em mim, porque Ele lhe colocou nele. Foi Ele que pegou você e colocou nele. Então Ele pede para você ficar nele. O que é que você tem que fazer? Você tem que ficar onde Ele lhe colocou. Você tem que ficar aí, permanecer aí, em Cristo, pela fé. Você tem que crer que Ele pegou você e colocou nele. Então você fica onde Deus lhe colocou, crendo pela fé. Se você entrou no esconderijo, que é Jesus Cristo, o esconderijo entra em você. Você entrou no esconderijo, o esconderijo, que é uma pessoa, entra em você. Não mais eu, mas Cristo em mim. Se você entrou no esconderijo, o esconderijo entrou em você, então você tem sombra. Você tem sombra, você tem descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está descansando, espiritualmente falando? Se você entrou no esconderijo do Altíssimo, o Altíssimo está em você. Você tem descanso. Você tem descanso. E é muito bom descansar a sombra. A sombra. E aqui é a sombra de Deus. É Cristo Jesus, não é? Então eu creio que acaba a agonia interior, né? Tem que acabar, né? Eu acho que tem que acabar. Se você entrou no descanso, o descanso entrou em você. Estou falando de uma pessoa. Se você tem descanso, o descanso entrou em você, a agonia tem que acabar, irmãos. A agonia tem que acabar, a agonia interior, e a paz tem que se estabelecer, porque Ele, Jesus, é a minha paz, é a nossa paz. Ele e nada mais além dele, nada além dele. Ele é a nossa paz. E mais uma coisa, ninguém pode tirar da gente, porque é Ele, né, que está em nós. E diz aí que direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Este é o cântico do descansado, é o cântico de quem está descansando na graça, no Senhor, do renascido, daquele que está em Cristo. Cristo está nele, né? O Senhor é o meu refúgio, ele diz, é a minha fortaleza, e nele confio. Eu pergunto aos irmãos: o pecado tem alguma força contra essa fortaleza? Você acha que tem? Você acha que o pecado tem alguma força para penetrar nessa fortaleza que estamos nela e ela em nós? Tem não. Você acha que Satanás, com todos os demônios do inferno, com todos os demônios que vão para o inferno, você acha que o demônio tem poder para arrombar a fortaleza essa? Tem não, tem não. Você acha que tem algum inimigo, ou que algum inimigo conseguirá entrar nessa fortaleza? Não entra. A fortaleza é Cristo, e o estar em Cristo é o refúgio que nos traz
todas as proteções, todas, e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, verso 18, eu já citei o texto. Então, irmãos, Cristo me colocou nele. Quando eu creio, dá-se a minha união com a sua pessoa, e eu me torno um com ele, tanto na sua morte, como também na sua ressurreição. Quem confia, descansa. E só descansa quem confia. Quem confia, descansa. E só descansa quem confia. O que Paulo recomendou à igreja de Corinto? O que ele recomendou? Examinai-vos a vós mesmos. Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Vemos aqui que havia somente duas possibilidades para o apóstolo Paulo. Ou Jesus Cristo estava neles, neste caso estavam aprovados por Deus, ou Jesus Cristo não estava neles, e neste caso eles estavam reprovados. O termo reprovado aqui era usado para descrever metais que, ao serem testados, se mostravam falsos. Então a palavra do Senhor nos diz: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É o que nos aprova perante Deus, irmãos. Cristo em nós. Eu pergunto: vocês estão experimentando a vida de Cristo dentro de vocês? Estão? Vocês estão experimentando a vida de Cristo dentro de vocês? Vocês estão experimentando o poder de Cristo dentro de vocês? Cristo vive em vocês? Irmãos, quando a morte com Cristo se torna particularmente minha, então a vida de Cristo vai se manifestar em mim. Você está experimentando a poderosa vida de Deus em você? Porque experimentar a poderosa vida de Deus é o que faz a diferença na presença de Deus, diante do mundo e perante Satanás com todo o seu bando. Paulo faz uma observação importante lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, o verso 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Espero não ser reprovado, né? Eu espero que você não seja reprovado. Era o desejo de Paulo para a igreja lá de Corinto, né? Eu desejo que você não seja reprovada diante de Deus. Não ser reprovado significa que estamos crucificados com Cristo e que Cristo está em nós. Não ser reprovado significa que você está crucificado com Cristo e Cristo está em você. Então eu digo, irmãos, é preciso cuidar bem da nossa experiência com Cristo. É preciso cuidar bem da nossa experiência com Cristo. E a questão é a seguinte: quem está em mim? Quem está em mim? Quem está em mim? Quem vive em mim? O apóstolo Paulo responde de forma categórica:
Cristo vive em mim. Quem vive em mim? Quem vive em mim? Paulo respondeu de forma categórica: Cristo vive em mim. E você responde o quê? Estou crucificado com Cristo e agora Cristo está em mim. Cristo vive em mim. Que prazer! Que prazer! Para mim é. Que prazer! Cristo vive em mim, que prazer! Cristo está em você? Caso não, você já está reprovado. Espero que você não tenha sido reprovado na prova da fé.